Muita gente vai achar que eu sou meio doida depois que este vídeo terminar, isso se já não tiver notado até agora, né? Mas tudo bem, porque quem sabe eu realmente seja doida mesmo. Bom, eu sempre tive muita curiosidade para saber como determinadas coisas funcionam e como os gênios da ciência, os grandes inventores, conseguem tanta inspiração para descobrir fatos e fazer invenções tão incríveis. Imagine, por exemplo, a complexidade para se criar um objeto que leva uma imagem simultaneamente para milhões de pessoas em praticamente qualquer lugar do planeta. Hoje isso é muito corriqueiro, mas há 120 anos ou mais pensar em algo assim ou falar que um dia poderia existir seria simplesmente uma heresia, né? Provavelmente quem falasse algo dessa natureza seria considerado louco ou em épocas mais remotas seria até queimado vivo. Então descobertas como a de Nicolau Copérnico, por exemplo, o gênio que se deu conta de que a Terra é que gira em torno do Sol e não o contrário, lá em meados do século XV ou XVI, revolucionaram muito o progresso científico da humanidade. E invenções e descobertas mais impactantes ainda estão com certeza por vir nas próximas décadas. Mas por que eu tô falando tudo isso? Bom, eu cresci em uma forte base religiosa, por isso desde cedo eu sempre acreditei em um ser superior, em vida após a morte. E por muito tempo eu julguei a Bíblia como a palavra incontestável de Deus. Só que essa base não foi suficiente para me manter sempre firme nessa crença. Em muitos períodos da vida eu questionei se tudo que havia aprendido na infância tinha mesmo fundamento. Quando ganhei certa maturidade, comecei a achar que alguns ensinamentos bíblicos eram sobrenaturais ou místicos demais para ser verdade. Então eu comecei a questionar fatos que a ciência refutava. Afinal, eu não podia simplesmente ignorar fatos científicos e descobertas concretas que os escritos religiosos não mencionavam, como por exemplo a existência dos dinossauros e principalmente a extinção deles que ocorreu há uns 200 milhões de anos, ou então estudos bem embasados como da evolução das espécies, que embora seja só uma teoria, não deixa de ter fortes evidências. Claro que os estudos, embora muito profundos e bem feitos, estão sujeitos a falhas. Mas para mim não é sensato acreditar em algo sem questionar, especialmente quando existem comprovações mais fundamentadas que mostram o contrário de uma teoria apenas baseada na fé. Aos poucos eu passei a perceber que não foi uma atitude muito madura da minha parte acreditar cegamente na Bíblia ou em qualquer outro livro que supostamente tenha sido escrito pela mão de Deus, mas que na verdade passou por tantas mãos humanas por tanto tempo. Ou seja, não acho muito saudável levar ao pé da letra, palavra por palavra, do que a Bíblia diz. Primeiro, porque muitos dos relatos desses livros são simplesmente descrições de costumes e tradições da época em que foram escritos e não necessariamente condutas ditadas por Deus. Segundo, porque muito do que se considera verdade absoluta por algumas religiões simplesmente foi refutado pela ciência, como falei antes, com fatos que comprovam uma realidade bem diferente do que diz nesses livros. E terceiro, porque muita coisa foi escrita de forma simbólica, ou seja, não deve ser interpretado de forma tão literal. Quer um exemplo? A criação da Terra em 6 dias. Muitos devotos acreditam na literalidade dessa descrição, mas você realmente acha que Deus criaria um lugar como este em só 6 dos nossos dias? Quem sabe essa seja uma descrição simbólica para conotar 6 períodos de tempo, ou 6 eras, ou quem sabe uma contagem de tempo completamente fora das nossas limitações de entendimento. Quem sabe tenha sido só uma forma de descrever o processo do surgimento da Terra de maneira simples para responder a questões que começaram a surgir em certa época, ou para começar a moldar a crença das pessoas. Sei lá, são conjecturas. Mas o caso é que quando eu me dei conta de que muito do que está nas escrituras tem uma base simbólica para interpretações bem mais profundas, entendi que temos que tomar cuidado para não levar tudo o que está escrito na literalidade, ou então realmente acabaremos encontrando muita discrepância entre ciência e espiritualidade. E se a gente realmente quiser, não há necessidade de criar um abismo entre ciência e espiritualidade, principalmente porque muitos dos grandes cientistas eram e são teístas, ou seja, acreditam na existência de Deus ou de um ser superior. Nas universidades não se menciona muito que Isaac Newton, por exemplo, um dos maiores cientistas físicos e matemáticos da história, era também um grande teólogo, que escreveu o seguinte: os movimentos que os planetas têm hoje não podiam ter sido originados em uma causa natural isolada, mas foram impostos por um agente inteligente. Newton acreditava profundamente em Deus e, à medida que avançava em seus estudos
científicos ficava mais convencido de que todo o universo teve um criador, que tinha todo o poder, tinha inteligência absoluta e que sabia usar plenamente os elementos da física, da química, da biologia e tudo mais para construir um mundo, ou até vários, por que não? O pai da química moderna, Robert Boyle, acho que é assim que se diz, e também o químico e microbiologista Louis Pasteur tinham a mesma linha de pensamento de Newton. Pasteur disse uma das frases que se tornou quase que um lema na minha vida. Ele diz assim, um pouco da ciência faz o homem de Deus, mas muito da ciência o leva de volta a ele, ou algo assim. E eu não posso deixar de mencionar Jesus Cristo, que além de uma divindade, foi para mim um grande cientista e tinha um conhecimento tão avançado que foi capaz de manipular os elementos da medicina para curar. Eu não vou entrar em detalhes sobre outras aplicações científicas realizadas por Cristo, porque daí o assunto vai ficar profundo demais. Já que ele é o líder que eu escolhi para seguir. Quem sabe mais pra frente, mas agora vamos deixar por aqui. Agora pense em Einstein, Darwin, Newton, Stephen Hawking ou outros grandes cientistas que fizeram e continuam fazendo notáveis descobertas. E também em inventores capazes de criar, por exemplo, um veículo que viaja pelo espaço. Desconsidere por um momento o fato de alguns deles serem ateístas e pondere comigo. Se pessoas como essas, com uma inteligência muito superior à maioria de nós, conseguem alcançar um nível de conhecimento tão profundo, embora limitado, claro, porque não são capazes de conhecer tudo, mas com esse conhecimento conseguem fazer contribuições científicas e tecnológicas tão importantes, por que não poderia haver um Deus ou então alguém detentor de todo o conhecimento que com todo o seu poder, sua absoluta genialidade, fosse capaz de criar todas as coisas que já existiram, existem e ainda existirão? Quem sabe a nossa mente humana, limitada e restrita ao que entendemos e conhecemos, não consiga imaginar que algo assim seja possível. Então é mais fácil simplesmente ignorarmos essa possibilidade e passar a acreditar que a vida acaba com a morte, que tudo surgiu do nada e que não existe nada maior do que o homem ou do que a vida que conhecemos. Não estou tentando convencer ninguém da existência de Deus, tá? Só estou aqui para dizer que ela é uma possibilidade. E apesar de às vezes a dúvida surgir, eu acredito que há muito mais evidência da existência de um ser superior com inteligência e capacidade absoluta para criar e manipular todos os elementos do universo do que de sua inexistência. E se ele de fato existe, eu acredito que em alguns momentos inspire a humanidade e também outros seres a criar, aprender, descobrir, evoluir cada vez mais. Ou seja, que ele nos dá fragmentos da inteligência dele para conseguirmos nos virar por conta própria. Mas o que eu não consigo acreditar é que todo o funcionamento natural das coisas, como o surgimento da vida, o universo, todo o trabalho da natureza em geral, tenham surgido do nada. Simplesmente surgiram. Como assim? Não consigo conceber que a vida passou a surgir do acaso. Por mais que eu não consiga ter uma ideia, uma certeza absoluta de como ela surgiu, eu não consigo imaginar que ela tenha simplesmente passado a existir sem uma mente genial por trás. Não sei como Deus nem posso imaginar, mas não consigo acreditar na sua inexistência ou que o acaso tenha criado sistemas tão complexos e ao mesmo tempo tão perfeitos de funcionamento. Se realmente o acaso deu início a tudo que conhecemos, como defendem alguns cientistas, eu creio profundamente que alguém criou as ferramentas e condições, os elementos básicos para que os primeiros traços de vida pudessem surgir e desencadear todo o processo de evolução. Então eu defendo que não há por que descartar a existência de Deus somente porque a ciência tenta provar com muita categoria que nós descendemos de outra espécie ou que a vida começou por uma eventualidade. O fato de sermos uma espécie evoluída de outra não significa que não houve um grande arquiteto que criou a matéria-prima de tudo ou que deu início ao processo. Acredito profundamente que a nossa inteligência e principalmente tanta genialidade como a de Einstein, Newton ou outros tantos cientistas não vem do acaso e o crédito não deve ir unicamente para o gênio humano. E o fato de aceitarmos tantas constatações científicas não quer dizer necessariamente que precisamos deixar de acreditar em Deus. Na descrição do vídeo eu coloquei alguns links das referências que usei e sugiro que você leia especialmente o artigo que descreve um pouco dos estudos teológicos de Newton. Bom, por hoje é isso, espero a sua participação, então beijos e até a próxima!